Olá, sou Aaron Edwards. Hoje é 24 de setembro de 2025. A notícia mais impactante da semana foi a notícia da Argentina, que teve uma alteração nos impostos sobre importação deles. Vou já falar mais a respeito, mas primeiramente sempre queremos começar com as recomendações. Tem muito produtor preocupado que vê o preço da soja caindo e tem essa preocupação completamente natural, mas vou justificar a lógica depois, mas vamos começar com a recomendação. E para essa semana, nenhuma ação recomendada. Nenhuma ação recomendada. Primeiramente, eu vou descrever o que está acontecendo com o mercado de soja de forma geral, falar um pouco da Argentina, depois a gente fala um pouco do milho, e depois eu vou justificar um pouquinho da lógica por trás de nenhuma ação recomendada essa semana. Então, primeiramente em relação à notícia, a Argentina tem retenções, é um imposto sobre importação a grosso modo, tá? Sobre exportação. Então, no caso da soja, acho que é 24,5% é retido no ato da exportação, e essa por um prazo até o fim de outubro ou até 7 bilhões de dólares de exportações, não vai ter essa cobrança pela parte do governo argentino nessas exportações. E tem mais alguns outros produtos agrícolas também, mas falando especificamente da soja. Ou seja, a soja e o farelo, grande parte da soja da Argentina é convertida em farelo, a soja e o farelo vão estar isentos ficaram 25% mais barato. A grosso modo é isso. Então, nós tivemos alguns impactos sobre o mercado de soja em Chicago, o mercado de farelo em Chicago e sobre o mercado doméstico, tanto no Brasil, Paraguai, enfim. Deixa eu compartilhar a tela agora e queria mostrar a imagem do farelo. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse tópico ao longo deixa eu pegar aqui o azul, muito bem. Então a gente viu essa queda no farelo, ele caiu acentuadamente com essa notícia, mas ele não caiu ao mesmo ponto que estava em agosto, ou seja, caiu, pode cair mais um pouco, mas não tirou as baixas, não é aquela queda livre, nossa, para onde que vai esse mercado? Caiu, tá, mas em agosto já estava até mais baixo do que está agora. Então não é aquela queda que é coisa de outro mundo. Está em queda, por quê? Porque ficou mais competitivo. Isso é farelo em Chicago. O mercado doméstico do Brasil e também do Paraguai, eles sentiram, né, todo o negócio foi para a Argentina. Tá barato na Argentina, é promoção, vamos correr lá e comprar da Argentina. Então os compradores, de certa forma, saíram do mercado, não completamente, mas deram uma recuada na compra do Brasil e o preço sofreu, deu dessa, não, vamos sair de mercado, vamos fazer o nosso negócio com a Argentina, vamos parar um pouquinho para ver. Então, saiu a notícia, a reação inicial é sair dos mercados como Brasil, Paraguai, Estados Unidos e concentrar nas compras da Argentina. Essa foi a reação. Então, naturalmente, os preços responderam de forma fraca nesses outros mercados e na Argentina está sendo competitivo. Mas a grande dúvida, e eu vou falar mais sobre isso, será que a demanda que ia para a Argentina só puxou para outubro ou será que vai ser uma substituição? A Argentina vai ter mais exportações e vai roubar exportações do Brasil ou dos Estados Unidos? Hoje, a minha opinião é que deu negócio bom na Argentina. Olha só a demanda que teve pela soja da Argentina, pelo farelo da Argentina. Deu desconto? Deu negócio. Deu negócio. Inclusive, em alguns casos, até forte frente a Chicago. Então, não falta demanda por soja. Teve promoção? Todo mundo correu pelas portas para comprar mais. Por assim dizer, China, obviamente, lidera isso. É um bom sinal para a demanda, é talvez preocupante entrando nesse ciclo, será que vai ou não vai ter demanda pela soja brasileira, mas tem muito chão. E falando de volumes, já não tem tanta soja no Brasil disponível, já tem pouco.
80% até agora das embarcações foram do disponível, né? Soja e farelo disponível. 20% que são para safra nova. Então, a demanda de safra nova, para mim, ainda não foi impactado muito. O preço talvez um pouquinho saíram de campo, um pouquinho, vamos deixar, mas para mim ainda tem evidência de boa demanda. E antes de entrar na parte de análise de soja e milho, a gente sempre quer a base do trabalho. A gente constrói um portfólio, um plano de comercialização e em cima disso a gente analisa temporada de compra e venda, posição dos fundos, análise técnica que nos dá o norte para a gente executar, que é a parte da execução. Essa semana, nenhuma ação recomendada. Então vamos à parte de análise de fundos e gráfica do mercado de soja e de milho. Deixa eu compartilhar aqui a tela e vou pegar o pincel preto. Vamos lá, preto, muito bem. Os especuladores em Chicago, eles têm gradativamente saído do mercado de milho. Ou seja, eles estavam vendidos e eles estão abandonando essas posições vendidas aos poucos. Ainda estão vendidos, ainda estão apostando na baixa, mas é uma posição muito tímida frente ao que foi no meio do ano. Já reduziram bastante. Estava em 20 e poucos milhões, agora está em 10. Reduziram quase 15 milhões de toneladas o volume, ou equivalente a isso. É uma baita de uma redução. O impacto que a gente tem visto dessa redução aparece no mercado, que em Chicago a gente tem visto das baixas. Na realidade, a máxima de posição vendida veio mais ou menos por aqui, mas aí o preço ainda deu uma caída, aí agora estão saindo da posição vendida e estão gradativamente comprando. O nível de suporte de Chicago está aqui nessa média móvel de 20 dias. Se conseguir se manter acima disso, a gente deve ter um mercado subindo. Qual que é o meu receio de comprar esse mercado agora? Porque as baixas estão aqui embaixo, o nível de baixa, e pode ser que se cair vai testar mais uma vez. Então a gente poderia ainda ter uma queda de uns 20 a 30 pontos, pode, talvez já é tendência de alta consolidada, mas de qualquer forma, milho em Chicago, os especuladores estão saindo de suas posições vendidas e o mercado está estável. Essa é a boa notícia. Se a gente comparar com a posição do milho no Brasil, o que está muito preocupante no Brasil é essa queda aqui de milho. Caramba, né? E se você vem seguindo as recomendações, isso está até mais difícil porque ao longo, em diferentes momentos, mas se a gente pegar essa faixa de negociação que a gente trabalhou, se vem seguindo as recomendações, mais ou menos no meio dessa faixa de negociação, está o teu preço médio de compra, né? Entre provavelmente próximo de 71 é o teu preço médio de compra, e aqui a gente está R$1 pior. Então é um pouco difícil você sentir essa queda. Caramba, eu tô do lado errado do mercado, esse mercado está em queda e eu tô do lado errado e isso tá difícil. É uma coisa difícil, tá? Não estou descartando. Deveríamos abandonar nossa posição comprada? Essa é a pergunta, né? Sair de uma posição comprada ou não? E para mim, vamos só pensar, por que teve essa queda? Tem dois grandes fatores. Dólar está fraco e Argentina, que teve uma vantagem competitiva nas exportações. Isso é temporário. O dólar começou a dar uma recuperada, não muito, mas começou a dar uma recuperada. Vai recuperar mais? Provavelmente sim, pela sazonalidade, nós não sabemos. E Chicago está estável, então é possível que caia mais esse milho? Tudo é possível. O que eu acho mais provável é que em algum momento a gente vai achar uma estabilidade do milho e o normal seria que quando chegar dezembro, janeiro, março, temporada de venda, o milho vai estar mais alto. Isso seria o normal. Eu acho que esse milho vai dar meia volta. Eu acho que ele não vai continuar em queda para sempre. Eu acho que essa pressão de baixa é a Argentina exportando mais milho, o dólar fraco, exportações de milho pressionada. Quem tem que comprar milho no mercado do México está fazendo bons negócios. Tem muita proposta para fechar milho para
a próxima safra. Não falta demanda por milho. O comprador quer milho. Vai querer milho agora, vai querer milho no fim do ano, vai querer milho na próxima safra. Eu acho mais provável que esse milho vai dar meia volta e vai voltar a subir entre agora e a temporada de venda. Então, transicionando para o mercado de soja, que é até um pouco cômico que eu tenho desenhado, nem aparece aqui de tão pequeno, mas tem uma posiçãozinha aqui, tá neutro, tá perfeitamente neutro a posição da soja. Então, tá neutro, mas tá um pouquinho comprado, né? Se arredondar é neutro, né? Aí tava vendido, dá até vontade de fazer numa cor diferente, né? Vamos seguir aqui as cores. Aqui tava vendido, aqui tava vendido, bom, até maior, né? Aqui tava vendido, aqui estava vendido, mas aí a gente vê do outro lado, aqui ficou comprado, e aqui ficou comprado, e agora na realidade está comprado, mas a gente vê se sobe, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Especuladores não estão dando uma opinião sobre o mercado de soja em Chicago. E se a gente olhar isso num gráfico, fica até mais evidente. Vou desenhar aqui a faixa de baixo. Se a gente pegar aqui, preto, se pegar aqui e desenhar um limite aqui de baixa, as baixas estão ficando cada vez mais altas, mas esse é o contrato de janeiro. Olha só como está limitado em 10,80. Então a gente tá, caiu, tá, caiu, mas está no meio da faixa. Se a gente pensar numa faixa de negociação, está bem no meio dessa faixa de negociação, nem chegou no limite de baixo dessa faixa de negociação. A soja em Chicago está super sem graça e os especuladores não apostaram se vão comprar ou se vão vender. Compra ou vende? Não está dando opinião de nada, né? Então o que fazer? Na minha opinião, a coisa melhor para fazer é deixar a poeira sentar um pouquinho. Essa história da Argentina é no máximo até o fim de outubro. Mas provavelmente 1 ou 2 semanas a gente vai ter uma noção. Será que vai sumir todo o negócio ou será que vai, né, quanto de demanda que vai ter? Vão chegar no 7 bi rapidinho? Quanto disso que vai ser soja, né? Cada semana que passa a gente tem mais informação. Então, o mais provável para mim é que esse milho vai dar meia volta e subir. E eu não perdi a esperança no mercado da soja. Eu não acho que o mercado da soja vai evaporar e não vai dar chance, não vai dar oportunidade. Eu acho que o mais provável para a soja é que ou ele vai cair aqui do lado de baixo, mas se a gente pegar aqui abaixo, pegando 10 e 20 aqui, toda vez que ele caiu abaixo de 10 e 20, era oportunidade para comprar. Isso era uma hora para você fazer uma compra. Será que dessa vez vai ser diferente? Eu não estou muito pessimista em relação ao preço da soja em Chicago. Eu acho que o prêmio tende a voltar. Caiu, né, com o negócio da Argentina. Eu acho que tende a voltar. Eu acho que o câmbio tende a voltar. Eu acredito que a pressão atual dos mercados é mais temporário e a gente vai ter uma recuperação. Então, partindo para o resumo, sei que tem muita gente corrida com o plantio começando, mas vamos resumir esse mercado e vamos só fazer aqui um resumo da lógica. A temporada em Chicago é temporada de compra de milho e a temporada de compra de soja. Os especuladores estão vendidos no milho, mas é uma posição que é pequena o suficiente para tecnicamente ser neutro. Estão neutros de fato na soja. A tendência do milho em Chicago é uma tendência de alta, está acima da média móvel de 20 dias. A tendência do mercado de soja é tendência de baixa. Eu acredito que talvez tenha um pouco mais de pressão, mas deve recuperar logo. A temporada de milho é neutro e para a soja começou a temporada de venda. Estamos, eu acho que na nossa terceira semana de temporada de venda e nada muito animador ainda, mas tem chão ainda nessa temporada de venda. O basis, o prêmio, tem sido pressionado pela notícia da Argentina.
mas acredito que essa pressão será temporária. Câmbio continua lateralizado, próximo de suas baixas. O milho do Brasil está pressionado tanto pelo dólar quanto pela competitividade recente da Argentina, mas eu acredito que essa pressão será temporária. E o mais provável é que a temporada de venda traga preços melhores. A soja negocia no meio de sua faixa de negociação e está cada vez mais pressionado por baixo e limitado por cima. Pessoalmente, acredito que o rompimento para sair dessa faixa de negociação é mais provável do lado de cima do que do lado de baixo. Por essa semana é isso. Se vocês já estão começando os trabalhos de preparo ou até mesmo de plantio, boa sorte, trabalhar em segurança e vamos torcer por preços melhores para fazer valer o esforço que é plantar e produzir. Boa sorte por todo o trabalho aí no campo, que tudo corra bem.